Olá, esse é o nosso canal Família Não Muito Moderna, que tem por objetivo discutir assuntos relativos à família. E você pode ouvir, ver, se gostar, dá o like, compartilhar, porque nós visamos nesse canal tratar exclusivamente do assunto família. E hoje eu quero trabalhar uma questão que é muito importante para que a família seja uma família saudável. O que eu preciso fazer antes de dizer sim? Quais são as perguntas que eu devo fazer para que realmente eu saiba escolher? Porque é muito comum as pessoas dizerem assim, eu orei e Deus me deu o marido, Deus me deu a esposa. E aí a coisa não dá certo, a culpa é de Deus? Na verdade, essa é uma escolha minha e sua. Um dia eu orei, falei com Deus que precisava de uma esposa e Ele colocou algumas diante de mim. E eu, mais esperto do que outros, escolhi a Edileuza, que é a minha esposa, mas escolha minha. E ela me escolheu como a escolha dela. Deu certo até hoje, porque além de nós termos feito essa escolha conscientes, nós permitimos que Deus estivesse conosco, nos orientando e trabalhando o nosso casamento. Então, não vamos colocar mais essa culpa em Deus. A escolha é nossa. Por isso há princípios, há valores, há situações e análises que nós precisamos fazer a respeito do nosso futuro cônjuge. E então, quando a gente começa a namorar, essa é a intenção, de conhecer, mas parece que os namoros hoje perderam toda a função que havia no passado, sem nenhum saudosismo. As pessoas pensam que conhecer o outro é ter uma relação sexual. Na realidade, a relação sexual deveria ser uma consequência e não a causa. Então, nós precisamos conversar, nós precisamos fazer algumas perguntas que daqui a pouco eu vou estar olhando. Nós precisamos conhecer a família do nosso futuro cônjuge, como é que é o relacionamento do nosso futuro cônjuge com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, caso haja. São questões que vão minimizando a possibilidade de nós fazermos uma escolha errada. Mas é necessário sabedoria, é necessário conhecer a palavra de Deus, porque há princípios e valores que nos nortearão e vão dizer para a gente qual o caminho que nós devemos seguir. Se esse ou essa é a pessoa ideal para passar com a gente até que a morte nos separe. Pense nisso, né? Casamento não é um contrato, casamento é uma aliança que nós firmamos com outra pessoa diante de Deus até que a morte nos separe. Então, há algumas especulações sobre o perfil e expectativas quanto ao futuro cônjuge. Por exemplo, um rapaz estabeleceu 33 qualidades que a sua namorada deveria ter para que se casasse com ele. Uma moça o questionou se ele tinha 37 virtudes. É certo que esse cara nunca vai encontrar uma esposa. Uma outra garota sonhava com o marido como Brad Pitt, até que certo rapaz, baixinho, quase vesgo, conquistou o coração dela, né? Não é todo mundo que vai ter um Brad Pitt, não é todo mundo que vai ter uma coisa linda para estar casado o resto da vida, tanto do lado masculino quanto feminino. Então, nós precisamos fazer uma escolha acertada, porque a ideia é que se dure para sempre. Então, algumas perguntas. Primeira pergunta que eu devo fazer a respeito do meu futuro cônjuge: estamos debaixo do mesmo jugo? Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, melhor dizendo, capítulo 6, versículo 14, não se ponham em jugo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? De vez em quando alguém me diz assim, pastor, mas depois que casar, vai mudar. E eu sempre falo assim, vai sim, vai mudar, pode ter certeza, mas para pior. Eu ainda não vi algo que pudesse, ou alguém pudesse chegar para mim e dizer, mudou para melhor. Porque a gente não se conhece tão profundamente. Depois que casa, a gente pensa que mudou para pior. Não, aquela pessoa sempre foi daquele jeito.
é que quando a gente começa a conviver é que as coisas vão aparecendo, as virtudes e os defeitos. Então o que é julgo? É estar debaixo de uma autoridade e ser submisso a ela. No contexto aqui, Paulo está falando de culto, por isso nós precisamos perguntar: a pessoa com que eu vou me casar crê no mesmo Deus que eu? Crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida? Já nasceu de novo? É submissa a Deus no seu estilo de vida? É obediente a Deus? Demonstra querer resolver os problemas de acordo com os princípios e valores da palavra de Deus? Na hora do conflito, vai querer saber o que a Bíblia diz? Vai fazer comigo o que Deus quer que eu faça? Alguém que casou com um descrente e está feliz é uma exceção. Preste atenção nisso. Então, a pessoa com quem eu vou me casar conhece as funções bíblicas do marido, da esposa, a esposa submissa ao marido, o marido amar a esposa como Cristo ama a igreja. E quando os filhos chegarem, como é que eles vão ser criados? Vão ser criados diante do Senhor, instruindo-os segundo os objetivos que nós temos para eles? Então, o casamento é algo muito importante que a gente precisa saber fazer essa pergunta. A pessoa com a qual eu estou pretendendo me casar está debaixo do mesmo jugo que eu? Primeira pergunta. Segunda pergunta, essa pessoa com quem eu pretendo me casar demonstra responsabilidade com a vida? Depois você leia Provérbios 6, de 6 a 11 e pergunte: essa pessoa com quem eu estou pretendendo me casar é preguiçoso ou é preguiçosa? A maioria dos provérbios foram escritos por Salomão e principalmente dos capítulos 10 a 22. Nós vemos um pai ensinando ao seu filho como é que é a vida. Então, Provérbios 6, de 6 a 11, é uma boa orientação para a gente pegar os princípios, se a pessoa com a qual eu estou namorando e pretendo me casar, se tem responsabilidade com a vida, se não é uma pessoa preguiçosa, porque a pessoa apaixonada é cega. A gente só vê virtude. É bom ter a palavra de Deus para nos orientar e nos fazer enxergar. Então nós precisamos perguntar se a pessoa com quem eu vou me casar tem disposição para trabalhar, desenvolver-se, se tem um caráter firme, se quer realmente, se precisar me sustentar, se vai me sustentar, se tem garra para o trabalho, quais são os hábitos de trabalho e descanso do meu futuro cônjuge. Porque se há o preguiçoso, há o workaholic, que só pensa em trabalhar, e aí como é que fica o casamento? Então demonstre integridade nos seus compromissos financeiros, não gasta mais do que ganha. Gente, faça essa pergunta antes de casar, porque você pode entrar no emaranhado que não vai sair nunca mais. Outra pergunta, então. Terceira pergunta: a pessoa com a qual pretendo me casar demonstra viver dentro dos padrões sexuais e emocionais para antes do casamento? Será que a Bíblia fala que sexo é só para depois do casamento? Há 3 textos muito importantes ditos por Moisés, por Jesus e por Paulo. Gênesis 2:24, Mateus 19:5 e Efésios 5:31, que diz assim: portanto, não é? São 3 fases que Deus preparou para nós antes do casamento. Portanto, deixará o homem pai e mãe, unir-se-á ao seu cônjuge e se tornarão uma só carne. O sexo é a terceira fase. Hoje as pessoas invertem e querem que a coisa dê certo. Então essa é uma pergunta muito importante. Qual a reação, a ação, qual a demonstração de vida para os padrões sexuais antes do casamento essa pessoa com a qual eu estou pretendendo me casar tem? Então o sexo fora do casamento, além de ser ilícito, é um problema sério, porque é algo para adulto, para gente com cabeça boa, traz consequências. Sexo fora do casamento. Nós temos que, como servos do Senhor, colocar limites físicos antes do casamento, senão a gente vai entrar numa canoa furada. Então, pergunte assim para você mesma: quando eu estou sozinho, nosso comportamento é santo no nosso namoro? Se procuramos honrar o outro em nosso namoro na área sexual,
não teremos nada do que envergonhar se o namoro não der certo. Vai que o namoro não dá certo. Então, uma boa pergunta também é essa. Uma quarta pergunta: me honra? A pessoa com quem eu estou pretendendo me casar me honra, me trata com afetividade, é carinhoso, é cavalheiro, né? Fala numa tonalidade de voz legal, é egoísta, me trata com carinho e com confiança. Como é que ele trata ou ela trata os meus pais? Quinta e última pergunta: a pessoa com a qual eu pretendo me casar me inspira a crescer espiritualmente? Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versos 2 e 3, diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. A pessoa com quem desejo me casar vai me incentivar a crescer espiritualmente? Depois de um tempo, como meu futuro cônjuge ou como cônjuge, será que a gente vai chegar à conclusão que perdeu tempo? Errei. Os sonhos do outro me inspiram a crescer com ele? Onde Deus entra no sonho? E o ministério que recebi do Senhor, casando eu vou poder continuar exercendo? E eu quero, para a gente refletir e praticar, dar 4 sugestões para vocês solteiros e você que tem filhos poder orientá-los. Primeiro, considere estas perguntas individualmente diante de Deus e faça isso com coragem. Se tiver que dizer não, diga não enquanto é tempo, para não se machucar mais. Segundo, considere essas perguntas com seu futuro cônjuge. Sejam sinceros e admitam, se for o caso, as áreas que vocês precisam mudar. Façam isso também diante de Deus. Terceira pergunta, ou terceira ideia que eu estou dando para você: considere essas perguntas com pessoas mais experientes do que você, alguém da sua confiança. Não andem só, busquem ajuda. Quarta e última questão: considere essas perguntas diante de Deus, que é o mais importante. Confie que em Deus quer o melhor para você e seu futuro casamento. Nenhum namoro é perfeito, mas pode crescer e ser trabalhado. Nenhum futuro cônjuge é perfeito, mas pode ser sadio em todas as áreas da vida. Que Deus te abençoe. E se você está vendo e ouvindo essa breve meditação, e se você ainda é solteiro, pense nisso, avalie, reavalie e tome a melhor decisão, porque afinal de contas isso vai interferir para o resto da sua vida. Que Deus nos abençoe e que realmente você tenha a sabedoria e busque a orientação de Deus para a sua decisão. Em nome de Jesus. Amém.